Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de história. É isso mesmo, nós estamos aprendendo aí sobre a Revolução Inglesa e hoje nós estamos na parte 2, pessoal, mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós voltamos aqui para a parte 2 da aula sobre Revolução Inglesa. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês para a gente dar continuidade. Vamos lá. Pronto, tela compartilhada. Pessoal, então nós vimos aí, o que nós já vimos até aí? Nós vimos que quem assumiu o trono no lugar da Rainha Elizabeth, que não tinha deixado herdeiro, foi o primo dela, o Jaime I. Né? E o Jaime I ele assume o trono com algumas crises. Crises econômicas, crise política e crise religiosa. Né? E para resolver essas crises aí, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai criar impostos, né? Vai aumentar os impostos aí, certo? Sem a autorização do parlamento. E o que vai acontecer, pessoal? Isso vai gerar maior treta, vai gerar maior discórdia, certo? E aí vai acontecer aí justamente aí a treta entre o parlamento, né? O parlamento e a monarquia, que é o Jaime I. Então vamos dar continuidade aqui. Então esse daí é o rei Henrique VIII, foi ele que criou aí a igreja anglicana, certo? Tem uma curiosidade interessante do rei Henrique VIII, mas nós não vamos falar aqui, certo? Nós só vamos comentar aí que foi ele que criou aí a igreja anglicana. Vamos lá. Pessoal, então olha só, as medidas de Jaime I vai aumentar as discórdias entre a monarquia e o parlamento. Que medidas foram essas? Ele aumentou os impostos, pessoal, sem o consentimento do parlamento. Então isso vai gerar uma discórdia, certo? E aí o que o parlamento ele vai fazer? O parlamento ele vai criar, né? Vai criar uma petição de direitos, certo? Essa petição de direitos, pessoal, ela buscava, pessoal, era um documento, né, que foi criado pelo parlamento, certo? E eles iriam apresentar esse documento ao rei, certo? Como uma forma de limitar o poder dele, certo? Então, essa petição de direitos era justamente uma forma de limitar o poder de Jaime I, né? Porque ele tinha aquela ideia que somente ele e de forma exclusiva a ele que mandava e as pessoas tinham que obedecer. Só que lá na Inglaterra, pessoal, vocês perceberam que a rainha Elizabeth I ela reinava de forma harmoniosa lá com o parlamento, certo? Justamente porque já tinha um documento que limitava o poder do rei, que era a Carta Magna de 1215, certo? Jaime I, quando ele assumiu, ele pouco se importou com esse documento, pessoal, certo? Então foi por conta disso que o parlamento vai criar novamente um outro documento, né, que é a petição de direitos, justamente para limitar o poder aí do Jaime I. Vamos lá. Então esse daí é a petição de direito de 1628, que tinha como objetivo limitar o poder do Jaime I. Vamos lá. O que vai acontecer, pessoal? Jaime I ele vai morrer, né? E após a morte dele, quem vai assumir o trono vai ser o Carlos I, certo? Carlos I é filho do Jaime I. E aí o que o Carlos vai fazer logo quando ele assume? Ele vai fechar o parlamento e vai deixar fechado. Por quê? Lembra lá que o Jaime I ele veio da Escócia e lá na Escócia ele era um rei absolutista. O que é um rei absolutista? É aquela ideia que ele governa, né? Todo o poder está concentrado nele e mais ninguém, certo? Então, essa mesma ideia ele repassa para o Carlos I, que é o seu filho, certo? E aí o Carlos I, a primeira coisa que ele faz é fechar o parlamento, deixa fechado por 11 anos. Vamos lá, então esse daí é o Carlos I, né, filho de Jaime I. Então vamos lá.
Pessoal, quando o Carlos ele assume a Inglaterra, né? O que que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer uma revolta em 1637, certo? O que que foi essa revolta, pessoal? Essa revolta, o Carlos I, ele tentou, né, impor a religião lá para a Escócia, né? Ele tentou colocar aí essa religião, o presbiterianato, né? O presbiteriano, né? Essa religião aí da reforma, certo? E aí o que que vai acontecer, pessoal? Queria impor a religião anglicana aos escoceses, só que lá na Escócia eles eram presbiterianos, certo? E aí eles não vão aceitar, pessoal, certo? Então, só resumindo, o que que foi essa revolta aí, né? Foi o rei Carlos I tentou impor a religião anglicana para os escoceses, só que os escoceses eles eram da religião presbiteriana, certo? E o que que vai acontecer, pessoal? Os escoceses eles vão se revoltar, certo? Vão se revoltar. E aí o que que vai acontecer? Vamos ver aqui, ó. O que vai acontecer é que o Carlos I vai precisar reunir os parlamentares para conseguir recurso financeiro para combater os escoceses, porque os escoceses ficaram revoltados porque o Carlos I queria impor a religião anglicana, né? E aí o que que vai acontecer, pessoal? O parlamento reunido, Carlos queria aprovação de impostos para gerar dinheiro. Então olha só, o que que Carlos I queria? Lembra lá que é, ele tinha fechado por 11 anos e agora ele reabre novamente. Por quê? Porque ele precisa da decisão do parlamento para conseguir mais dinheiro, porque ele necessitava de dinheiro justamente aí para conseguir conter, né, combater os escoceses, certo? E aí o que que vai acontecer? Ó, o parlamento enfrentou o poder do rei, exigindo mais participação política. Isso deu início à Revolução Inglesa, que durou quase 50 anos. Então, olha só, quando que vai se iniciar a Revolução Inglesa? É justamente com esse acontecimento aqui. Quando Carlos I ele reabre novamente o parlamento, né? E aí ele queria aprovação do parlamento para criar novos impostos, né? Ou aumentar os impostos para gerar dinheiro. E esse dinheiro tinha como intuito de quê? De combater os escoceses, porque ele queria impor a religião anglicana, que era da Inglaterra, para os escoceses, que era da religião presbiteriana. E aí, o que que foi a Revolução Inglesa, professor Germano? Fala para mim aí, deixa eu tomar uma água. O que que foi a Revolução Inglesa? A Revolução Inglesa, pessoal, foi justamente esse conflito, né, entre a monarquia e o parlamento. O parlamento queria mais voz política, né? Só que a monarquia disse que não. Quem tem voz política sou eu, porque eu sou rei absolutista. Só eu tenho todo o poder concentrado na minha mão. O parlamento não tem esse direito. Então a revolução inglesa, de forma bem simples e didática, para que você possa entender, foi a treta entre o parlamento e a monarquia. Pessoal, a Revolução Inglesa ela é dividida em 4 momentos, certo? Primeiro momento nós chamamos de Guerra Civil ou Revolução Puritana, que vai de 1642 a 1649. O segundo momento da Revolução Inglesa é a República de Cromwell, né, que vai de 1649 a 1658. O terceiro momento da Revolução Inglesa é a Restauração Monárquica, que vai de 1659 a 1688. E por fim, nós chamamos aí o último momento da Revolução Inglesa de Revolução Gloriosa, que vai de 1688 a 1689. E aí, pessoal, eu criei aqui um pseudônimo, né? Ou uma frase para que você possa decorar, né? Na sequência aí, o que foi os 4 momentos. Ó. Guerras resultam em reis gloriosos. Então, o GU vem de guerra, guerra civil ou revolução puritana. O resultam, o re, né, vem de República de Cromwell. Em reis, ou res, né,
restauração da monarquia, e gloriosos vem de revolução gloriosa. Então, anote essa frase aí, que essa frase vai fazer você lembrar durante a sua prova. Vamos lá. Guerras resultam em reis gloriosos. Vamos lá. Então, primeiro momento aí da Revolução Inglesa, chamada de Guerra Civil. O que vai acontecer? As disputas pelo poder entre o rei e o parlamento levou a uma guerra civil em 1648. Carlos I, pessoal, ele tinha o exército a seu favor, já o parlamento não. E o que o parlamento ele vai fazer? O parlamento ele vai convocar o Oliver Cromwell para liderar suas tropas, né? Então, o parlamento vai buscar pagar pessoas, soldados para essa guerra, certo? E a guerra vai terminar, pessoal, em 1645. Certo? Com a decapitação de Carlos I em 1649, certo? Então Carlos I ele vai ser decapitado, né, pelo Oliver Cromwell. Eu tinha colocado aqui a decapitação, mas a gente vai pular, tá, pessoal? Vamos lá. Então esse daí é o Oliver Cromwell, né? Ele é na batalha aí, certo? Nessa batalha de guerra civil onde muitas pessoas morreram, certo? E aí, pessoal, depois disso daí, ele vai implantar aí a República de Cromwell, né? O Oliver Cromwell, ele vai instaurar um regimento republicano. Só que esse regimento republicano, pessoal, não é aquela ideia de república que nós temos nos dias de hoje, certo? Era uma ideia de república, mas aonde também ele tinha aí o título de Lorde Protetor. É como se fosse um rei, certo? Então, era uma monarquia disfarçada de república, certo? E aí, ó, em 1651 ele vai criar a lei do ato de navegação. O que seria isso? Era justamente a ideia que todas as mercadorias, tudo que entrasse na Inglaterra tinha que ser transportado pelos navios ingleses. E o que isso vai acarretar para a Inglaterra, pessoal? Isso vai gerar muito dinheiro, pessoal, certo? Muito dinheiro. E dinheiro para os cofres da Inglaterra. Essa lei contribuiu para que a Inglaterra se transformasse na principal potência naval da Europa. Em 1653, ele dissolveu o parlamento e assumiu o título de Lorde Protetor. Seu cargo tornou-se vitalício para toda a vida e hereditário, transmissível aos seus descendentes. Então, como eu falei para vocês, pessoal, ele vai criar esse título aí de Lorde Protetor. Porém, pessoal, era uma monarquia disfarçada de república, certo? Vamos lá. O que mais? Em 1658, o Oliver Cromwell morre e seu filho Ricardo assume o governo. Só que o Ricardo, pessoal, ele não vai conseguir manter o poder né? Porque ele não tinha o mesmo poder que o pai dele tinha, pessoal, certo? Então, por isso ele não vai conseguir se manter no poder aí. Então, esse daí é o Ricardo Cromwell, certo? Vamos lá. Pessoal, olha o que vai acontecer aí, ó. Nós já estamos aí na segunda fase, né? Nós já falamos na terceira fase, na verdade, né? Já falamos da primeira fase, que foi a Guerra Civil. É quando Carlos I é decapitado. Depois nós fomos para a segunda fase, que é quando o Oliver Cromwell ele instaura uma república. E agora nós estamos na terceira fase, que é com a restauração da monarquia, né? O Lorde Protetor Ricardo Cromwell foi deposto pelo parlamento em 1659. O parlamento ele vai convidar o Carlos II, que é filho do rei decapitado, ao assumir o trono inglês. E aí o Carlos II, de volta ao trono inglês, a monarquia da Inglaterra é restaurada. Então, perceba que quando o Carlos ele assume novamente o papel de rei, né, a monarquia novamente ela vai ser restaurada aí na Inglaterra. Carlos II ele governou por 25 anos com poderes limitados pela ação do parlamento. Lembra lá da petição? Cadê? Esqueci agora. A petição de direitos é justamente isso daqui, pessoal. É justamente limitar o poder do rei, certo? Então, percebam que Carlos já vai assumir uma monarquia, mas ele não vai ter todo o poder, né? O poder vai estar aí no parlamento. E aí, o que foi a Revolução Gloriosa, professor Germano? Então, olha só, o parlamento não queria que voltasse a monarquia absolutista. O que é a monarquia absolutista? É aquela ideia que
o poder está concentrado numa só pessoa, né? No rei, certo? E aí o parlamento não queria isso novamente. Então o que eles vão fazer? Eles vão tiraram Jaime II em 1688 e colocaram no poder o príncipe holandês Guilherme de Orange, casado com Maria Stuart, filho de Jaime II. Esse processo de deposição ocorreu sem derramamento de sangue e de forma pacífica. Por isso foi chamado de Revolução Gloriosa. Então, o que foi a Revolução Gloriosa, pessoal? Foi o processo de transição, né, de um rei, de um monarca para outro, feito pelo parlamento, aonde não teve derramamento de sangue, pessoal, certo? E aí nós chamamos isso na história de Revolução Gloriosa, certo? E aí, quais são os desdobramentos da Revolução Gloriosa? Então, vamos lá. A Revolução Gloriosa ela vai promover a instituição de uma monarquia parlamentar. O que é a monarquia parlamentar? É justamente aquela ideia, pessoal, onde o rei tem um poder limitado e ele precisa de um parlamento para tomar suas decisões, certo? Então, é justamente essa ideia de monarquia parlamentar, certo? Com isso, tornou-se costume dizer que o rei reina, mas não governa. Agora sim, pessoal, né? O rei reina, mas não governa, é justamente essa ideia, né? O rei está no poder, mas ele não tem todo o poder, porque o poder dele é limitado justamente pelo parlamento, certo? Por isso que nós chamamos de monarquia parlamentar. Pessoal, então, nós vamos ficando por aqui. É isso sobre Revolução Inglesa, certo? Espero ter ajudado você aí. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos falar a respeito de iluminismo, né? Como foi o iluminismo, o que foi e quais foram os desdobramentos do iluminismo. Tá ok, pessoal? Nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui.